Fala comigo, jovens! Estamos de volta na FPV Goiás e sempre não poderia faltar o cara mais style no momento, um cara que já é grande no mercado, muito polêmico também. Seja bem-vindo novamente, Renato Assis. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade. Um alô para todos vocês. É um prazer voltar aqui. Obrigado pelo elogio do style. Tá. Você também tá muito elegante, tá mais cabeludo agora. Agora tá começando a melhorar, né? Mas é um prazer estar de volta aqui, poder participar desse podcast. Show de bola. Eu queria conversar com você, porque assim, você tá muito por dentro do mercado o tempo inteiro, você tá visualizando o que tá acontecendo. O que você tá vendo de diferente aí desde a última vez que a gente conversou? O que você vê de diferente aí dentro dessa regulação? É interessante, Guzmão, porque passou pouco tempo, mas muita coisa aconteceu. Sim. Nós estamos vivendo agora em 2025 um período de muitas mudanças, né? Um período muito dinâmico. Perfeito. E, por exemplo, da nossa última conversa para agora, abriu o portal da SUSEP para cadastramento. Sim. Né? Então, aquele murmurinho sobre o cadastramento se tornou uma realidade, embora poucos ainda tenham se cadastrado. E agora está todo mundo de olho, né? Até Sim. porque quem se cadastra é um dado aberto, as pessoas veem quem se cadastrou, todo mundo sente uma apreensão muito grande por conta do volume baixo de cadastros ainda. Perfeito. Então é um momento de mudanças, de transformação, de planejamento, preparação para o futuro. Dentro dessa visão ainda do cadastramento, eu gostaria de perguntar a você o seguinte: você aconselha aí o cadastramento? Quais que são as prerrogativas que o gestor de associação tem que visualizar para se cadastrar? O que você vê sobre essa questão do cadastramento que está chegando aí em julho, né? Acho que é final de junho, né? No meio de julho. Meio de julho, isso. No meio de julho encerra o prazo de cadastramento. Nós temos menos de 2 meses agora. Sim. Acredito que 58 dias até a data final. É pouco tempo. Infelizmente, a SUSEP engoliu a maior parte do prazo. Sim. Por conta da demora da abertura do portal de cadastramento. Perfeito. Sobrou pouco mais de 2 meses e meio, né, dos 6 meses que a lei propôs. E eu vejo que assim, esse planejamento é muito pessoal para cada um. Uhum. Né? Pouco antes da abertura do prazo para cadastramento, eu fiz uma live exclusiva só para clientes e ali eu expus para todos os meus clientes caminhos possíveis, quais são os possíveis caminhos futuros. Né? Sim. E dentre eles, Guzmão, embora você saiba, né, que o modelo criado pela regulamentação está longe de me encantar. Sim. Eu estou longe de ser o fã número 1 do modelo que foi proposto, mas eu tenho que ter responsabilidade, né, para orientar os meus clientes e eu não estou disposto a abrir mão de nenhum possível caminho, nem a regulamentação, que não é a minha preferência. Então, a minha orientação para os meus clientes, é claro que é muito pessoal, de cliente para cliente, nem todos irão se cadastrar, mas eu acredito que a maioria irá se cadastrar, porque a minha orientação tem sido não ignorar nenhum caminho. Sim. Né? A conversa que nós tivemos no dia 10 com o Carlos Queiroz, que é diretor de regulação da SUSEP, ele até teve aqui no podcast também, né? A gente conversou. Ele informou que depois do dia 15 de julho ninguém mais se cadastra. Né? Então nós podemos entender que, é claro que essa realidade pode mudar, depende do volume de cadastro. Sim, principalmente tratando de Brasil, pode mudar tudo, né? Tudo pode mudar, né? Tudo muito volátil. Mas considerando, né, que o cadastro é uma porta que se fecha daqui a pouco, nós temos que entender quais são as vantagens de não se cadastrar e quais são as vantagens de se cadastrar. Quem fica de fora provavelmente não entra mais. Quem se cadastrar, a própria lei dá uma rota de saída. Sim. Então eu tenho orientado os clientes a abordar todas as possibilidades, não descartar nenhuma e inclusive administrar todas em aberto durante o maior período de tempo possível. Sim. E o cadastro, Guzmão, ele mantém vivo o caminho da regulamentação. Perfeito. Né? Por mais improvável que seja, existe a possibilidade de que no futuro, por uma conjectura de fatores que pode acontecer, Sim. ele ser o melhor caminho ou até ser o único. Então eu tenho orientado a realizar o cadastro para deixar essa porta aberta e principalmente para ganhar tempo. Sim. Tempo é a coisa mais valiosa que tem. Né? Dinheiro, quando você perde, você ganha de novo. Tempo, você não recupera. Não recupera, exatamente. E considerando aí o prazo de construção do infralegal e o prazo de processo de regularização, que é estimado em 2 a 3 anos, podendo ser mais, o cadastro nos dá muito tempo até para decidir qual será ou quais serão os caminhos. Então, eu acho que o cadastro é importante. É necessário. É necessário e importante para a maior parte dos players no mercado. Talvez não para todos,
mas pelo menos para a maior parte. Perfeito. Queria perguntar também, porque eu sei que você tem conversado muito com as pessoas justamente da SUSEP, todos os outros advogados e pessoas, os grandes players do mercado. Eu sei que você não mudou sua opinião, mas você consegue visualizar alguma coisa positiva depois de que você começou a conversar e juntar as informações? Eu consigo ver muitas coisas positivas. Não sobre o passado. Sim. Né? A minha opinião sobre o que aconteceu no passado, sobre os problemas, os defeitos de todo esse processo, permanece a mesma. O que eu tenho é expectativa melhor de futuro, mas, assim, respondendo diretamente, a minha opinião sobre a regulamentação não mudou. Continua a mesma. Eu continuo vendo mais problemas e mais defeitos do que benefícios, né? Sim. Mas eu vejo que ela dá um caminho possível, né? Acho que a realidade que vai se construir nos próximos capítulos aí vai mostrar o quão possível, o quão alcançável é para uma parte maior ou menor do mercado. E vejo também, como eu disse, que ela nos dá tempo. Sim. Que é uma coisa importante. Existem caminhos possíveis que tem tudo para ser um bom caminho, por exemplo, cooperativa de seguro. Sim, tem opções no mercado, né? A cooperativa tem tudo para ser um bom caminho, mas ainda não é. Nós precisamos de quê? Tempo até chegar lá na frente. As regras para a cooperativa de seguro virão nos próximos 2, 3 anos. E não se cadastrando e ficando fora da regulamentação, eu posso não sobreviver todo esse tempo. Sim. Né? Ou posso sobreviver aos trancos e barrancos também. Ou Perfeito. posso sobreviver bem. É incerto. Sim. Né? É algo muito incerto. E a gente tem que buscar o caminho que abranja mais possibilidades. Então, o próprio MDA, que é um caminho para muitos. Nós hoje temos uma proposta de MDA, um caminho, né, de MDA. Sim. Eu acredito que mais adiante nós teremos outros, talvez até outras propostas dentro da mesma companhia que existe hoje, oferecendo, que sejam mais alcançáveis, mais possíveis para uma fatia maior do mercado. Show. Mas a gente precisa de tempo também. Sim. A própria proteção... Tudo é baseado em cima do tempo, né? A própria proteção patrimonial mutualista, ela não está pronta ainda, a gente precisa de tempo. Então, acho que o cadastro, ele dá esse tempo para a gente. Perfeito. Queria fazer uma pergunta sobre as gestoras. Cara, que é um grande limbo nesse lugar aí, onde a gente não sabe o que vai acontecer. Na sua opinião, todos vão ter essa tranquilidade de abrir uma gestora ou não? O que você pensa sobre as gestoras nesse ponto que você já está começando a ver aí? Como é que você pensa nas gestoras daqui para frente? Esse é uma das principais críticas que eu tenho sobre o modelo construído. Sim. Tá? Eu estudei muito nos últimos meses, devo publicar nas próximas 2 semanas um artigo comparando o modelo que foi criado no Brasil com o modelo português. Né, os articuladores do projeto, principalmente o deputado Reginaldo Lopes, ele fala muito do modelo português, eu busquei informações. Ele usa muito esse exemplo. Foi um paradigma que foi adotado para a construção do nosso modelo. Mas o nosso modelo é muito diferente do modelo português. Nos próximos dias eu vou publicar um artigo trazendo esse paralelo. E a principal crítica que eu tenho, e você perguntou sobre mudança da minha visão, talvez eu mude a minha visão sobre isso. Tá? Sim. Mas e é bom entender porque você também muda, né? Porque é uma coisa que ainda não está conectada e firme ainda, né? Certo? Quanto mais a gente aprende e estuda, mais aberto a mudança de opinião a gente tem que estar. Perfeito. Né? Isso é inteligência. Isso. E eu tenho estudado muito, desde lá de trás, a minha principal crítica sobre o modelo que foi construído é a questão das administradoras. Sim. O modelo português não tem as administradoras, preserva o associativismo in natura. Talvez fosse o ideal para a gente, mas é que talvez não. Conversando muito com o deputado Reginaldo Lopes, eu tenho aberto a mente para essa possibilidade. Mas, assim, ainda sou crítico do modelo das administradoras e o grande problema que eu vejo nisso, e é mais uma perspectiva de futuro, aqui não tem realidade nenhuma, porque a gente está falando de futuro, né, de possibilidades. Sim, coisas ainda que não estão concretas. Isso, não aconteceram ainda. É a questão que você tocou da restrição de mercado que as administradoras podem trazer. Como serão as administradoras? Essa regra ainda não foi escrita, não foi definida. Todos terão oportunidade, é o que muitos falam, todo mundo vai poder abrir sua administradora. Sim. Mas nós sabemos que não. 95% das associações são pequenas, são mais desorganizadas, têm um potencial econômico menor, uma capacidade... Tem um custo muito justo, né? Tem os valores ali muito ajustados, né? Isso. E quando a gente olha para a administradora, nós podemos adotar 2 paradigmas para tentar mensurar o que serão as administradoras no futuro. Primeiro,
é o modelo das companhias abertas pelo Sandbox. Sim. E o segundo são as companhias S4, que é o primeiro modelo mais econômico das companhias tradicionais. Perfeito. O capital mínimo requerido para uma companhia pelo Sandbox é de R$1 milhão para começar a brincar. Para começar. Para começar. É o capital mínimo e da S4 em torno de 4 a 4 milhões e meio, né? 3,8 a 4,5 milhões. Torna inviável, né, para as pequenas. Isso, talvez até administradoras. Então, eu acredito que um paradigma mínimo para as administradoras possa ser ou Sandbox ou S4. Sim. E ali a gente está falando de um capital mínimo de 1 milhão a 4 milhões e meio. É muito para 95% do mercado. Perfeito. Que são associações com menos de 2 mil associados. Então, haverá uma restrição natural. A gente tem que considerar ainda o escopo mínimo de uma equipe técnica para uma administradora. Mais uma vez, eu recorro aí às companhias abertas pelo Sandbox ou S4, que tem ali uma qualificação mínima para cargos obrigatórios que representam uma folha de pagamento de 80 a 150 mil reais, no mínimo. Então, sim, não vai ser tão fácil. Tá? Eu acredito que as pequenas terão que se unir para a abertura de administradoras, caso elas optem por permanecer no modelo da proteção patrimonial mutualista. Porque, igual eu falei, nós temos ali o outras MGA, vertentes. Temos ali a cooperativa de seguro, que também não vai ser barato, né? Sim. E outras vertentes, inclusive a contratação de administradoras. Eu converso com muitos clientes, Guzmão, e eles falam, eles carregam aquela posição, que foi uma posição que eu também sustentei no passado e ainda sustento. Para esse modelo prestar para você, pequeno, você tem que ter, pequeno ou grande, sim, você tem que ter a própria administradora. Porque ali vai ser um grande gatilho. Nesse primeiro momento, todo mundo cadastra, a SUSEP aceita todo mundo. Mas um pouco adiante, nós vamos chegar no momento, no final do processo de regularização, que é a abertura da administradora. E é aí que a porca torce o rabo. Sim, porque aí é o custo. Você já se cadastrou. Lá na frente, a SUSEP vai falar assim, agora contrata uma administradora. Você pode tentar abrir a sua. E se o capital mínimo requerido for de 4 milhões e meio, já tira só no capital, já tira a maior parte. Ainda sim, tem outros requisitos técnicos, né? Então você tem que contratar uma administradora. E aí não vai ser a sua se você não conseguir abrir. E aí vem essa possibilidade de contratação de uma administradora do mercado. Que para quem optar pela proteção patrimonial mutualista, lá na frente não tendo administradora própria, vai ser uma opção. Aí depende dos players que vão ter no mercado, a condição que cada uma vai oferecer. Show, perfeito. E a gente vê que hoje no mercado tem algumas administradoras, né? Não são muitas, são poucas administradoras. Você acha que essas administradoras conseguem absorver a maior parte das associações de mercado? Eu não conheço muitas no mercado, eu confesso que eu não estou muito atento a isso. Pelo fluxo de quantidade, de valores? Eu conheço uma ou duas administradoras. Sim. Eu acredito que elas têm uma grande capacidade econômica, né? As que eu conheço. Uhum. Eu ouço falar muito acho que Vanguard, né? Conheço a RX. São as duas que acredito que são as mais visualizadas dentro do mercado. Isso. Eu acredito que para constituir um capital mínimo requerido, seja o padrão adotado aí de Sandbox ou de um S4, ambas têm capacidade, considerando que é muito fluxo, né? Um fluxo muito grande que vai entrar, isso, né? Agora, o mercado regulado ele é diferente do nosso mercado, porque a cada base que essa administradora assumir, ela vai ter que aumentar o capital de reserva. Exatamente. Entendeu? Nós podemos ter um exemplo disso analisando a operação no mercado já existente de Sandbox, que de MGA, que quando alguma associação opta pela contratação da MGA, a companhia tem que aumentar a reserva que tem junto à SUSEP. Sim. A gente olha as companhias que tem hoje no mercado, tem companhias com dificuldade de operações de venda e com operações de captação de recurso aberto no mercado, ou seja, no mercado regulado, no mercado de seguro sobretudo, você coloca dinheiro na frente antes de vender, você tem que constituir a reserva. Sim. Então, eu acredito que o fluxo dela, a sua pergunta, as que estão no mercado hoje vão conseguir têm capacidade para absorver, depende do número de operações. Eu ouço falar, por exemplo, que a RX tem cerca de 20 ou 30 ou 40 associações lá dentro. Dependendo do tamanho da base, eu não faço ideia do tamanho. Sim. No início do jogo, já que ela já está começando grande, ela vai ter que construir um capital bem alto. Perfeito. E aí tem que entender como é que isso vai ser composto. Se vai ser a própria RX, se vai ter a participação das associações.
mas eu acredito que vai ser bem complexo e cara essa operação. Sim, perfeito. E para a gente finalizar, qual que é a maior dúvida que você está vendo neste setor que você poderia nos informar para o público, olha, como resolvê-lo? O que você está vendo aí de maior dúvida entre o setor? O que eu vejo de maior perigo, maior ameaça, Rômulo, não é nenhuma dúvida que as pessoas têm, e essa é a maior ameaça. Quando você não ter sabe, dúvida. Não ter a dúvida. Quando você sabe que você tem um problema, você ele vai é um atrás. problema que você tem um potencial de solução, porque ele está ali. Agora, quando o problema está numa zona cinzenta que você não enxerga, no ponto cego, esse problema é a sua real ameaça. E eu acho que o maior problema que os players do mercado têm hoje é uma zona cinzenta sobre opções. Eu conversei com um cliente durante essa semana, um cliente lá de Minas, é uma associação grande, e de todos que eu tenho hoje, entre clientes grandes, pequenos, médios, o que mais me preocupa é esse que é um grande. Por que me preocupa? Porque ele escolheu um caminho único e ele tem certeza sobre esse caminho, sabe? Eu converso com as pessoas hoje... Esse é o maior problema, né? Você tem certeza. Em um ambiente de dúvidas e de incertezas, você está cheio de certeza. Então, quando aí que você cai. Quando eu converso com clientes hoje, que eles falam comigo, Renato, eu estou perdido igual cego em tiroteio. Aí eu falo, bem-vindo ao clube. Muito mais fácil. Todo mundo está. E não se sinta mal por estar perdido, porque o ambiente, ele traz dúvidas. Ele proporciona isso, ele já está assim, né? Quem me preocupa, Guzmão, nesse momento é quem está cheio de certeza. Então, esse cliente... Que pode errar muito, né? Isso. Esse cliente, felizmente, eu tive uma conversa durante essa semana. Sim. Consegui marcar uma segunda conversa para a semana que vem com todos os diretores e eu consegui colocar a sementinha da dúvida na cabeça deles. Eu falei, olha, vocês estão escolhendo um único caminho e ignorando todos os demais. E olha que complexo. Mesmo se no final esse caminho der certo, você errou, mas deu certo no seu erro, porque você escolheu um só. Agora, na minha visão, você está escolhendo... Você fez uma roleta russa, né? Uma roleta russa. Entendeu? E considerando que ninguém é obrigado hoje, o mercado não te pressiona a fazer uma escolha. Olha que legal, se você faz o cadastro na SUSEP, você ganha tempo para maturar todas as opções e tomar uma decisão consciente. Descartar opções só na medida que o tempo mostrar que aquelas opções são descartáveis para você, são imprestáveis para você. Agora, qualquer pessoa, Guzmão, que hoje, maio de 2025, está mirando em uma única opção, cheio de certeza, essa pessoa está errada. Também Mesmo concordo. se depois der certo, é sorte. Ela errou e teve sorte. É. Porque ninguém tem certeza do que vai dar certo, do que vai ser melhor ou pior. E se a pessoa descarta as opções que o mercado oferece hoje e escolhe um caminho, ela está arriscando tudo. É o all-in. Sim. Entendeu? Em um momento que não te pede essa decisão. Se o momento fosse, Guzmão, toma uma decisão, é isso ou isso, ok. Você faz um planejamento, vê o que faz mais sentido e dá um all-in. Eu vou escolher esse caminho. Mas pelo menos veja as cartas na mesa, né? Porque tá dando all-in sem nem ver as cartas. Exato. Agora, quem nesse momento, que você tem 5, 6 opções de mercado, todas possíveis e nenhuma demanda um investimento alto e uma escolha única agora. Sim. Qualquer pessoa que escolha um caminho único está cometendo um erro muito grande. Perfeito. Então, esse é o ponto que mais me preocupa hoje. São as pessoas que não têm dúvidas, que têm certezas em um ambiente que só traz dúvidas. Perfeito. Doutor Renato, muito obrigado pela presença. E aí eu quero saber, para quem tem muita dúvida, eu queria que você olhasse para a tela agora e falasse um pouquinho sobre você, sobre as suas redes sociais e como tirar as dúvidas para quem quiser ter uma informação mais precisa, como você sempre dá. Muito obrigado pela presença. Podem me seguir, o melhor caminho de comunicação hoje é o nosso Instagram, @renatoassis.associados. Lá você vai falar direto comigo, com a minha equipe. O meu WhatsApp pessoal está em todos os grupos, os principais grupos de WhatsApp do setor também, vocês conseguem falar comigo. Através do site, vocês falam com a minha equipe. A gente está sempre gerando muito conteúdo, falando sobre o setor. Quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, a gente tem um serviço interessante, que é o serviço de consultoria de 1 hora. Você pode contratar 1 hora de consultoria comigo, online ou presencial, que você tem ali 1 hora para tirar as principais dúvidas e posso auxiliar vocês a encontrar qual é o melhor caminho, né? E tomar as decisões mais assertivas para esse momento. Podem contar com a gente. Perfeito. Doutor Renato, muito obrigado pela presença, sempre muito polido nas palavras e sempre sabendo o que está falando. Agradeço demais a presença e a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais FPV Goiás. Um abraço!